Oi pessoal, Letícia Zanini por aqui. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma parte da minha história que talvez muitos não conheçam. Por que me apaixonei e quis sempre estudar e desbravar o mundo da liderança? Primeiro, porque eu tive excelentes exemplos de líderes na minha casa. Meu pai foi um baita líder na minha família, porque ele errou um monte, bons líderes também erram. Meu pai foi um líder político e um líder na medicina. A minha mãe foi uma excelente líder na gestão da saúde, na gestão da cultura e na gestão também de influenciar eu e minhas irmãs. E aí muitas coisas sempre passaram pela minha cabeça. O que faz um bom líder? Como que ele se constrói? Por que é tão difícil nas organizações terem líderes preparados para momentos de adversidade? Ou não necessariamente para uma adversidade, para uma tomada de decisão, às vezes que não é nem tão complexa, mas que muitas vezes a gente olha para o lado e não consegue identificar. Então, quando eu decidi ir para a psicologia, eu comecei a trilhar um caminho na psicologia organizacional, que estuda o comportamento dentro desse ambiente corporativo. E naturalmente eu comecei a ficar enviesada para esse tema. Então, eu tive algumas oportunidades de estar à frente de setores de desenvolvimento humano, RH, gestão de pessoas. E enquanto gestora de pessoas, eu vivi na pele essa dor. Como que a gente consegue preparar bons líderes? Como que a gente consegue contratar bons líderes? Onde estão esses bons líderes? E aí, quando eu já tinha a minha consultoria, eu pensei, por que não buscar uma solução para um problema que também é meu? E aí eu criei a Escola de Liderança e que com muito carinho, muita dedicação, muito estudo científico, tá, gente? Porque eu também vim da área acadêmica, eu fiz mestrado, fui professora universitária, sou professora hoje ainda em alguns cursos de pós. E aí eu digo isso porque muitos especialistas hoje falam muitas coisas e o grande desafio de bons líderes é também saber o que não ler. E então eu construí uma escola que pudesse permitir que os líderes olhassem para as suas interferências de uma maneira que não fosse se vitimizando e muito menos escondendo, mas escolhendo protagonizar uma liderança que fosse de fato fazer diferença na vida deles e na vida dos equipes que estão sobre a liderança dessas pessoas. E é claro que eu sempre comecei refletindo no meu processo de liderança. E eu já fui líder de pessoas dentro dessas organizações e aqui no meu negócio. E posso garantir para vocês que como líder eu errei muitas vezes. Mas sabe por que eu errei? Porque eu decidi tomar decisões. E não existem as decisões certas, existem decisões. As certas a gente categoriza quando os resultados são positivos. Mas bons líderes tomam decisões. E obviamente vão aprendendo e construindo um caminho onde eles começam a ter mais garantias, porque a gente começa a ter evidências do que funciona, do que não funciona, respeitando cultura, negócio, cenário, diversidade, uma série de variáveis que precisa ser considerada quando a gente fala de liderança. E por isso que ela é tão complexa. Eu tenho certeza que muitos de vocês e que são líderes têm dificuldades para dar feedback, têm dúvidas se realmente engajam pessoas, têm dúvidas sobre se o processo de comunicação de vocês é efetivo, se conseguem influenciar as pessoas a fazer o que precisa ser feito, se conseguem compartilhar o propósito do negócio de vocês com essas pessoas. E quando eu falei que eu comecei a refletir sobre a minha liderança, durante muito tempo, e aí já falando da consultoria, eu achava que eu não era uma boa líder. Que algumas pessoas vinham para o time e às vezes não ficavam tanto tempo, até que eu me dei conta de que bons líderes fazem exatamente isso, preparam pessoas para que elas também possam voar. E quando eu olho para pessoas que caminharam comigo e vejo que muitas estão voando, estão concretizando sonhos, eu entendo que boa parte do meu processo de liderança funcionou sim. E é óbvio que eu não vou entrar aqui em situações de como é que a pessoa fez para voar, que valores usou, isso é uma outra conversa, não cabe aqui. Eu estou falando que eu consegui vivenciar isso com as pessoas que me rodeavam. E que não existe segredo, não existe regras,
não existe receita de bolo, existe metodologia, processo. Existem caminhos, conceitos que nos ajudam a aplicar isso nos mais diversos ambientes para que a gente possa construir diariamente a liderança. A liderança não é um cargo, ela é uma competência, então a gente desenvolve. E eu quero dizer para você que eu me sinto muito provocada por esse tema, que eu continuo estudando arduamente sobre esse tema. Recentemente, vim agora de uma formação sobre Happiness Skills e já é considerado que a atenção plena é uma das maiores características de bons líderes. E o que bons líderes também têm como semelhança é que eles entendem que eles nunca estão 100% preparados, que eles sempre precisam se desenvolver. E a minha pergunta para você é: você, como líder da tua vida, do teu negócio, de pessoas, o quanto você realmente tem colocado energia, atenção para o teu desenvolvimento? E aí não vem com esse papinho de que a organização não promove treinamentos, de que você não tem tempo. Isso faz parte de uma escolha comportamental de vitimez. E bons líderes protagonizam, independente de Covid, independente da economia, independente do partido político, independente de várias coisas que a gente pode dizer que são reticências. Bons líderes conseguem florescer. Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, fala que ao invés de a gente pensar no estresse pós-traumático, a gente pode pensar no florescimento pós-traumático. E o momento que a gente está vivendo está nos convidando a isso. É quase que um processo seletivo para bons líderes. E como eu falei, bons líderes são produto escasso no nosso mercado. Porque para um líder se considerar bom, ele precisa entender que ele é um eterno aprendiz. Ele precisa se colocar à disposição das experiências. Ele precisa saber quais são os potenciais que ele tem para usar esses potenciais nos processos do dia a dia. Ele precisa saber quais são as interferências que ele tem para poder minimizar essas interferências e conseguir, obviamente, ter melhores caminhos, né, nesse processo, nessa jornada que é a liderança. E eu queria compartilhar com você que essa escola que eu falei para você que eu fundei em 2014, ela existe, se chamava Smart, e a gente tem aí até porque não, estamos sendo provocados por esse momento e não sabemos se o nome vai permanecer esse, mas a gente sabe que a consistência, a segurança, a confiança e a qualidade da Smart ou de qualquer outro nome que venha a ter é a mesma. E que, para facilitar em tempos onde a gente não consegue estar fisicamente no mesmo lugar, ela vai se transformar, aliás, já estamos construindo, então ela está sendo transformada em um produto online. Então, se você estiver em outro país, em outro estado, em outra cidade, em outro bairro aqui da minha cidade também, você vai poder sim se preparar. Então entenda, a gente vive um momento de seleção coletiva. Não é o mais forte, é o que mais se prepara e o que mais está flexível para se colocar à disposição de tantas experiências que nós somos convidados diariamente. Vai ser muito bom ter você comigo nessa jornada. Um grande abraço.